Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar início a mais uma temática da nossa série Conceito Direto ao Ponto, falando sobre temas de mecânica dos fluidos. No vídeo específico a gente vai falar sobre o que é fluido. Estou começando essa temática em atendimento à solicitação do Alisson Alencar, que nos sugeriu em alguns vídeos que fizéssemos também vídeos com essa temática, com esse conceito com conceito direto ao ponto, também falando de mecânica dos fluidos. Então, a gente está dando início aqui. Se você não me conhece, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá, já há 14 anos atuando com vendas e aplicações, e também em educação, já atuo há mais de 20 anos, já fui professor particular, professor de ensino médio, professor de faculdade, do curso de engenharia mecânica, diversas matérias, e agora a gente está aqui fazendo alguns vídeos pelo YouTube. Bom, então vamos ao tema do nosso vídeo, né? O que seria fluido? Eu vou primeiro começar com um conceito genérico, eu estou chamando genérico entre aspas por falta de palavra melhor, né? Vamos dizer assim, é o que provavelmente você já ouviu falar desses conceitos que eu vou apresentar agora. Então a gente pode fazer uma distinção entre sólido, líquido e gás. O sólido, ele é aquele que tem forma e volume definido. Então esse cubo aqui, ele tem um determinado volume, ele tem uma forma, e ele não vai mudar, né? Ele não vai mudar, ele vai ficar nesse formatão aqui. Já o líquido, por outro lado, ele tem volume definido, mas ele não tem formato. Então se eu coloquei nessa tigela, ele vai assumir a forma dessa tigela. Se eu colocar numa garrafa, ele vai assumir a forma da garrafa. Se eu colocar num copo, na forma do copo. Então, ou seja, eu tenho um volume definido, 1 litro, 2 litros, 10 litros, mas eu não tenho forma. E o vapor, ou gás, ou vapor. Existem diferenças entre gás e vapor, mas eu não vou abordar nesse vídeo não. Bom, se eu tenho aqui nesse reservatório um determinado gás, esse gás ele tem que ser contido. A partir do momento que se eu tiver um furo aqui nessa parte do meu reservatório, o gás vai embora, né? Então o gás se expande eternamente. Então o gás ele não tem nem volume e nem forma definidos, né? Então se eu colocar um outro reservatório no outro formato, ele também vai assumir o formato, mas se eu tiver uma comunicação, ele vai embora, né? Então isso seria a diferença entre um sólido, um líquido e um gás. Ou posso pegar, por exemplo, o exemplo da água, né, que pode estar na fase sólida, o gelo, pode estar na fase líquida, a água líquida, ou pode estar na forma de vapor, né? Coloquei, aqueci, né, botei água no fogo, ela evapora e vai embora também. Então eu posso ter a mesma substância nessas três formatos, né? Existe o quarto estado da matéria, que é o plasma, que também é assunto de outro tema. Também tem um vídeo sobre corte a plasma, você pode dar uma olhada no canal. Aí vem a pergunta, né? E daí? Então, ou seja, o que seria o fluido? Né? Eu estou falando desses três tipos aqui, e daí, né? E daí que o fluido é tudo que não é sólido. Só isso. Então, se eu falar o líquido é um fluido, o gás ou vapor é um fluido. É só isso, né? Então, ou seja, o fluido ele é uma classificação, digamos assim, de uma substância que pode estar na fase líquida ou na fase gasosa. Aí vem a outra pergunta, e daí? Por que eu faço isso? Porque o líquido e o gás eu posso fazer equacionamentos similares. Eles são diferentes, mas eu tenho equacionamentos similares. Então as equações que eu aplico ao líquido, eu também aplico ao gás. Por isso uma separação. Então existe uma adaptação, digamos assim, dos fenômenos os equacionamentos que a gente faz para o sólido, e existe uma adaptação para a tratativa com o fluido. Então por isso que a gente faz essa distinção entre sólido e fluido. E aí vem a outra pergunta, e daí? O que eu faço com isso? Do ponto de vista de identificar qual é a diferença entre um assunto e outro, ok, sem problema nenhum. Né? Mas eu não consigo fazer nenhum equacionamento, eu não consigo fazer nenhum dimensionamento a partir dessa temática apresentada até agora. Então por isso a gente tem que entrar no conceito técnico de fluido. Tem um vídeo específico sobre o conceito técnico de vídeo aqui no canal, onde eu explico a teoria das duas placas e tudo mais. Então a gente faz uma definição mais detalhada. Como o objetivo aqui é direto ao ponto, então o fluido, eles são substâncias que se deformam
ou fluem continuamente quando sujeitas à força de cisalhamento ou força tangencial. Na verdade é a mesma coisa. Então se eu estou esfregando a minha mão uma sobre a outra, eu tenho essa área aqui que é a minha mão, e essa direção que eu estou deslizando a minha mão é a direção tangencial. Então se eu estou aplicando essa força e a minha mão aqui é a resistência, a área de resistência, eu tenho uma tensão de cisalhamento. Consequentemente, pensando aqui, né, numa placa, numa prancha, numa piscina, por exemplo, se eu aplicar uma força nessa prancha, o que vai acontecer? Parte do fluido que está em contato com a prancha, pelo princípio da aderência, vai se aderir à prancha e vai se mover na velocidade da prancha. Por outro lado, eu tenho aqui embaixo, né, tá parado, vai ficar parado. O fluido que está em contato com o fundo aqui da piscina. Nesse caso, então, eu tenho uma deformação dos elementos. Então aqui é claro que são elementos infinitesimais, e aí eu vou ter o tal do perfil de velocidades, que a gente vai falar disso no próximo vídeo. E aí vem a pergunta, e daí? Bom, através de uma força de cisalhamento numa área aplicada, eu consigo fazer equacionamento de tensão de cisalhamento, e daí eu começo todo o desenvolvimento teórico da mecânica dos fluidos. Então por isso que eu tenho que ter esse conceito técnico de fluido. E agora eu quero saber de você o que você achou do vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se tiver sugestão também pode deixar nos comentários, assim como fez o Alisson. E a gente se vê no próximo vídeo.